Oi, Oi, Carla. Carolina, tudo Oi, tudo bem? bem? Seja bem-vinda, muito obrigado por Obrigada. estar. Pô, comece se apresentando, né, contando um pouco da sua trajetória alimentar antes do método, antes de me conhecer. Uhum. Então, eu sempre sempre fui acima do peso, sempre tive que controlar bastante o meu peso. Depois que eu tive meu primeiro filho, há 10 anos atrás, ele estava com 1 aninho, eu tive H1N1. Nessa mesma época, meu pai teve uma crise, estava no hospital. Eu vi o irmão de uma amiga minha entrar no hospital numa segunda e morrer na quarta. E ele não saiu mais do hospital. E aí eu fiquei para, gente, eu tô obesa igual ele, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí eu entrei num grupo de emagrecimento na minha cidade, com um grupo de mulheres, e eu consegui, na época eu tava com 110 quilos, eu fui para 78 quilos. E desde então eu nunca mais parei com exercício físico, eu mantive um certo controle. Engravidei no meu segundo filho com 78 quilos, eu fui para 90 e fiquei nessa faixa de 87, 88 até 92. Aí no último ano da pandemia, no começo da pandemia, eu não tinha ajuda em casa, eu tava com 87 e aí em um ano eu fui para 99. E aí eu já não sabia mais o que fazer. Tava me sentindo mal, não estava conseguindo mais fazer exercício. Já tinha conseguido correr 5 quilômetros, mas agora, por causa do peso, estava doendo o joelho. Aí, num processo pessoal bastante difícil que eu encontrei você. Eu gosto muito de seguir médicos aqui no Instagram. E aí eu estava ouvindo falar do jejum intermitente, estava ouvindo falar da cetogênica, mas eu nunca tinha me aprofundado. Na verdade, eu tinha ouvido mais coisas negativas sobre a cetogênica, né? E aí, há um ano atrás, eu tenho uma aluna, eu sou professora de inglês, eu tenho bastante aluno, assim, online, fora da minha cidade. Aí uma aluna minha de São Paulo falou pra mim, Carol, eu tirei açúcar e tirei farinha. Nossa, você tem que tentar, eu tô me sentindo super bem. Aí eu falava, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E no caso dela não era nem o peso, o caso dela era dores crônicas. Ela cancelava a aula várias vezes porque não tinha dormido à noite, de dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, dor nas juntas. Ela estava sofrendo muito. E aí ela foi no médico em São Paulo e aí ela estava fazendo e ela estava super feliz. Isso foi em agosto do ano passado. Ela tentou me convencer, eu falava, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí eu te vi no Instagram. Aí eu falei, eu preciso tentar. Porque eu tô com 99,9. Eu me recuso a entrar no 100 de novo. Há 10 anos atrás eu estava assim. Aí eu fiquei assim. Aí eu botei isso aqui na minha frente e falei assim, não, eu tenho que voltar. Mas eu não estava conseguindo. Fica na sua cabeça, né? Eu tenho que emagrecer ou voltar para o peso que eu tinha. Eu tenho que voltar. Aí eu comecei, enfim, dia 14 de agosto eu comecei. Na semana da sua live eu tentei, mas eu falava, eu não vou conseguir. Mas aí no dia 14, na minha cidade, foi feriado dia 15. Aí eu falei, eu vou tentar, vou começar no domingo, porque aí na segunda, se eu não me sentir bem, na segunda eu vou conseguir ficar nessa dieta, né? De fato, na segunda eu senti um pouco de dor de cabeça. Na semana que eu comecei, eu me senti um pouco cansada. Eu tive dor de cabeça um dia e eu me senti muito cansada. Eu fui pra academia, fazia mais exercício de peso, eu falava pro meu treinador, eu falei, André, eu não tô conseguindo. Como eu dou aula o dia inteiro, eu senti muito sono. Na segunda semana, eu já tava fazendo muito. Aí já, assim, eu ficava assim, meu Deus do céu. Eu falava pro André, olha como que eu não comi nada. E eu tô indo. E aí consegui seguir bem o método, tenho conseguido ainda, e eu comecei a encarar de algumas formas. Aí, primeiro, eu falava assim, se demora 3 a 4 dias para você entrar na cetose, até 5 dias, se eu comer alguma coisa agora, eu vou voltar para a fase zero. Eu não posso fazer isso. Isso foi já no mês de agosto, né? Aí, no mês de setembro, aqui na minha cidade, fez um frio de inverno. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir esse frio que dá mais fome. Pelo contrário, o método reduziu demais a compulsão alimentar, demais. Eu me sinto assim, com mais clareza de ideias, eu tenho um sono melhor, não sinto dor, tô treinando super bem, mais leve, é super gostoso, assim, de você conseguir fazer as coisas, não sentir dor. E ainda em setembro, eu perdi uma pessoa que eu gostava, que amava, o irmão da minha mãe. Foi muito doloroso, porque ele demorou
demorou entre o AVC que ele teve e a morte, foram 5 dias. Foi um processo muito difícil, o mais difícil que a gente já passou na minha família. E eu não tirei o foco. Eu falava assim pra mim, se eu tirar o foco agora, eu não vou conseguir voltar, porque vai ser uma desculpa para eu voltar a comer doce, comer pão de queijo, que eu adoro pão de queijo, pra mim, assim, o meu pecado é um café da tarde. E aí eu sentava, né, sentar no fim de semana com um amigo, com meu pai, com a minha mãe, tomar um café, aí vai café, bolo, pão de queijo, e aí vai bolo, pão de novo, entendeu? Então, pra mim, tá sendo muito bom, porque diminuiu a compulsão alimentar, eu tô me sentindo bem. Eu agora tá fazendo bastante calor, eu adoro usar vestido, aí todos os meus vestidos estão servindo, eu tô me sentindo bem. Então, até agora foram mais 2, né? Já foram 12 quilos. E eu quero eliminar mais 10, entendeu? Fazendo exercício, porque eu quero correr, quero voltar a correr, quero fazer... Durante os 45 dias foram 10, mas acontece que, como eu ando de bicicleta, faço bastante exercício, eu diminui bastante medida, teve uma semana que eu fiquei meio frustrada, falei, ai gente, não eliminei nada. Aí, de peso, né? Aí eu fui na academia, e a gente tá fazendo o controle das medidas, eu tinha perdido em 6 dias 1,5 centímetros de coxa. Que demais, tá vendo? Porque eu tenho mais quadril. O meu problema maior é quadril e... É bunda e quadril, né? Assim, coxa e quadril. É mais um corpo mais brasileiro, né? E aí eu tinha eliminado 1,5 centímetros em 6 dias. Eu falei, nossa senhora! Então, assim, eu tô eliminando... Não tô eliminando peso, mas tô ganhando massa muscular. Porque aí, como fica mais fácil... Você aumenta a carga e você nem percebe. E comecei a correr na esteira, eu gosto de correr na esteira. Aí comecei a correr, teve um dia que eu não acreditei, eu corri 25 minutos direto. E depois ainda fui fazer a aula. Falei assim, nossa, eu tô me sentindo. Isso é demais, né? E quando você vai ver da diminuição de medidas, a sua evolução, passando por aquela fase transicional que às vezes a gente fica com medo, será que vai ser para sempre assim? Será que eu não vou conseguir? E aí quando você muda isso, passa por essa fase, começa a ter energia, disposição, clareza mental, aí você quer levar para a vida toda, porque é muito de vida que você tinha anteriormente, né? Não, e você se sente, assim, como eu te falei, eu tô encarando da seguinte forma, se eu comer um doce agora, não como. E se eu comer o primeiro pedaço, eu vou disparar a comer, porque vontade dá, não vou negar, dá vontade. Semana passada, eu levei meus crianças em 2 festas de aniversário, com doce à vontade. Todo mundo falava, nossa, experimenta, tá uma delícia, o bolo tá uma delícia, o docinho tá uma delícia. Eu falava, eu não posso. Porque se eu pegar o primeiro, eu não vou parar. Preciso ter esse foco, porque então, são tantas coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal, que eu falei, se eu não focar em alguma coisa, eu vou só ganhar peso, né? Eu não quero isso. E são fatores de risco. Eu tenho 45 anos, a médica já tinha alertado que a glicose estava um pouco alterada, que eu tinha que ficar de olho. E aí eu fiz o exame dia 25 agora. Minha glicose nunca esteve tão baixa. Aí vem exames de rim, de fígado, tudo muito mais baixo do que estava antes. Assim, os índices bem assim, no mínimo, sabe? Muito bom. E eu estava um pouco receosa, principalmente no fígado, né? Todo mundo fala, você vai aumentar a ingestão de ferro, aumentar a carne, você vai ver. Pelo contrário, TGO, TGP baixou e eu tava tomando ferro, mas sem tomar, o meu ferro aumentou, a vitamina D aumentou, sem tomar vitamina, assim, aumentou nos últimos 4 meses, que eu fiz exame há 4 meses atrás. E aí eu também faço osteopatia. E a osteopatia é uma manipulação das vísceras, né? Tem uma parte. Na primeira vez que eu fiz, quando eu tava fazendo, né? Ela falava, nossa, tá bem enrijecido. Da última vez que eu fiz, ela falou, nossa, Carol, o seu fígado não tá mais enrijecido. Aí eu falei, o que isso significa? Ela falou, significa que você não tem nenhuma inflamação. Então, assim, eu tô super feliz. E essa é a melhor parte, né, Carol? Eu sempre falo assim, o peso é maravilhoso, te motiva, mas mudar a questão da saúde é sem preço, assim, não tem preço. Então, assim, a disposição, né, a clareza de ideias, eu sou professora, entendeu? Clareza de ideias, você ficar mais focada, porque você não tem a distração do açúcar. Assim, sempre fui no efeito sanfona, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Os últimos 10 anos tinham sido muito bons, né?
Mas depois da pandemia que voltou de vez, entendeu? Porque aí você já não consegue mais controlar, mas em casa a gente fica mais ansioso. E também a obesidade é um fator de risco, por exemplo, para a Covid, né? É um fator de risco para tudo, entendeu? Então eu falei, eu não posso com 45 anos, com 2 filhos pequenos, entendeu? Não dá para voltar ao que eu era antes. E aí eu tô bem satisfeita, porque eu estou conseguindo. O que você mais dieta? Que não tem fome. Não tem fome. Eu não tenho. Assim, é lógico que tem um período do mês, né, assim, pra mulher, que é mais complicado na TPM. Você sente mais fome. Mas o que acontecia antes dessa dieta? TPM, vai no supermercado, compra chocolate e manda ver no chocolate, né? Você tem fome de açúcar. Você precisa de energia. E como nessa, assim, você tem mais fome no sentido assim, por exemplo, eu não faço jejum intermitente na TPM, entendeu? Mas fiz de boa jejum de 24 horas, faço na boa de 18, achava que isso seria impossível para mim. Mas não é. Eu sempre fazia o mais importante dessa dieta é que não dá fome, não tem vontade de comer doce. Pra mim, eu não tenho vontade de comer doce. Na TPM aumenta um pouco a vontade. Aí, por exemplo, você pode comer cacau ou chocolate cacau 85%, né? Ou fazer aquela sobremesa com morango. Não precisa se privar totalmente do doce. A gente come doces, mas doces saudáveis que não dão psicose, né? Então, não dá esse pico, né? Então, assim, de manhã, quando que eu imaginei na minha vida que eu ia tomar, primeiro, que eu ia tomar café sem açúcar, que eu amo café, agora eu já não consigo mais colocar nem adoçante, café e ovo. Falar, gente, como é que eu vou ficar sem pão no café da manhã? Mas fica. Você vai acostumando, entendeu? E aí, tirar a compulsão para quem tem dificuldade. E quando você faz uma dieta que não é cetogênica, né, que tem aquelas quantidades mínimas, você fica desesperado querendo comer, porque a quantidade é muito pequena. Mas como você elimina a vontade de comer, você faz de boa. Gosto de perguntar assim, porque as pessoas podem falar, mas ela só fala benefícios. Mas você teve alguma dificuldade com algum alimento que você gostava, que você achava que você não ia conseguir ficar sem, além dos doces, né? Ou alguma dificuldade com a dieta mesmo que você falava, não vai ser para mim. Mas... Meu pãozinho de queijo no meu café. Queijo. Ai, um bolinho com café. Mas aí compartilharam no grupo uma receita de um pão de queijo. Foi muito gostoso. Pão de queijo que eu fiz cetogênico e o bolinho de chocolate cetogênico. Rola bem. Já fazia 3 anos que eu estava acostumada a fazer aquela panqueca de ovo com a farinha de aveia. Então eu já tinha acostumado a não comer o pão no café da manhã. Mas hoje eu como ovo e tomo um café. Tomo um shot, faço um ovo mexido com café e só. E aí o almoço é salada e proteína. E à tarde, por exemplo, para lanche, né, na escola, às vezes eu levo um ovo cozido, lasca de coco, acho que ajuda bastante, dá uma enganada, principalmente que eu acompanho o cafezinho com a lasquinha de coco. Bom demais. A dieta cetogênica você gasta bem menos. Isso as pessoas acham que não, né? Que vai comer mais proteína. Não, você gasta bem menos, porque você diminui muito a quantidade que você come. A feira, por exemplo, eu comprava muita feira. Diminui muito o gasto com alimentação. Muita economia tem nessa alimentação. Carolina, muito, muito obrigado. Que demais. Nada. Conhecer um pouco mais, né, da sua trajetória, de tudo que você melhorou e também do histórico alimentar anterior. Eu tenho certeza que inspirou muita gente e que vai conseguir começar essa alimentação e transformar a vida. Eu recomendo. É muito bom, porque realmente tira a vontade de comer.